Olá, pessoal! Bem-vindo à terceira edição do Conexão Sindicema, o nosso canal de comunicação com o servidor. Eu sou Regina Pimenta, presidente do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais, o Sindicema. Hoje você vai se emocionar com o trabalho dos servidores no atendimento a vários tipos de emergência por todo o estado. Fomos com a nossa equipe ao Parque Estadual do Itacolomi. Vem com a gente nessa aventura! Neste episódio, vamos conhecer o Parque Estadual do Itacolomi. Situado nas cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, hoje sob a responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas. Inaugurado para o público em 2004, esta unidade de conservação ambiental ocupa 7.500 hectares de área protegida e se destaca pela preservação do patrimônio histórico, pois parte dessas terras outrora foi passagem de bandeirantes que chegavam à Vila Rica. Um dos poucos exemplares da influência paulista na arquitetura rural mineira, se tornou um dos principais atrativos do parque, a Casa Bandeirista, denominada por alguns historiadores como o primeiro edifício público da história de Minas Gerais. O parque ainda é repleto de atrações, como o Museu do Chá, cuja história está hoje preservada em sua exposição de máquinas e artefatos, assim como painéis informativos com todos os processos de produção sobre a bebida mais consumida no mundo. No Centro de Visitantes, encontramos uma grande exposição ambiental que trata de forma interativa e lúdica a história da região, além de sensibilizar o visitante sobre a preservação e ameaças à biodiversidade local. Aqui é um painel, né? Esse painel aqui é tipo um mapa total do parque. A tinta utilizada aqui foi tirada da própria terra, então todas as tintas foram feitas com a terra do Itacolomi. E aqui nesse painel a gente buscou retratar os atrativos do parque, a trilha para o pico, a trilha para a Cachoeira do Icó e um pouco da fauna e da flora. Aqui, o trabalho do servidor proporciona um encontro inesquecível com a natureza. E tudo isso com conforto e segurança. São diversas trilhas, cachoeiras, espaços para lazer e descanso. Quem nos guiou pelas histórias guardadas em meio à exuberância da fauna e da flora foi a servidora e gestora do parque, Lúcia Cristo. Então, pessoal, estamos aqui com Lúcia Cristo, gestora do Parque do Itacolomi. Ela vai contar para a gente, né, Lúcia, um pouco da história dela, da história do parque, da importância do trabalho que vocês realizam aqui. Conta para a gente. Então, primeiramente, prazer recebê-los aqui no Itacolomi, né? Prazer Eu acho nosso. que o sindicato é muito importante para a gente estar alinhando, né, e reivindicando aí várias coisas. É um fortalecimento para o servidor. Eu sou funcionária do IEF desde 2014 e fui trabalhar, né, percorri várias diretorias e fui trabalhar na diretoria de unidade de conservação. E quando foi, eu comecei a conhecer o que é essa parte, né, tão importante que são as unidades de conservação para Minas Gerais. E dentro desse trabalho, né, que eu fui desenvolvendo, me convidaram para vir trabalhar no Itacolomi. E em 2017 vim para cá, né, desenvolver um trabalho e comecei a conhecer toda a estrutura, o que é o Parque do Itacolomi, a importância do Itacolomi, né? E tenho estudado muito a história. Ouro Preto é uma cidade muito importante para o Brasil, né? Uma história Sim. que várias coisas aconteceram. E o Itacolomi, ele foi criado em 1967, é um parque que existe já há muitos anos. O Itacolomi, ele era um referente para os bandeirantes, o pico, né? Entendi. O pico, ele é um ícone para as pessoas, né? Uma marca, né? Uma marca. A visitação é muito grande, né? Para o destino é o pico, é uma caminhada, né, desafiante para alguns.
Então, mas o Pico do Itacolomi, a importância histórica dele é que ele era um referente dos bandeirantes. Quando eles começaram, né, a sair de São Paulo para descobrir, desbravar mesmo, né, eles se guiavam pelo Pico do Itacolomi. Então, essa é a importância do Itacolomi. Em relação à gestão do parque, né, qual que é a importância da gente fazer uma gestão de um espaço como esse, próximo a um centro cultural tão importante como Ouro Preto? Como que se estrutura essa gestão? Na verdade, aqui a gente é muito um parque, embora seja numa área rural, a gente é muito limítrofe com os municípios, né? E o Itacolomi carrega muita história. Não é só o bem que a gente tem ambiental, a gente tem muita história. A gente tem a Casa Bandeirista, que é uma casa do final do século XVII, que quando a coroa percebeu que estava se extraindo muito ouro, ela tratou logo de construir essa casa onde era cobrado o quinto do ouro. Essa casa foi restaurada, ela é tombada pelo IEFA, e dentro da casa a gente tem uma grande exposição dos naturalistas que vieram à época estudar, né? Então botânicos vieram fazer os mapas cartográficos da região, e a gente tem essa exposição que são pessoas que foram ícones aqui em todos os estudos. E depois disso, já na década de 30, a gente teve aqui um grande desmatamento e se plantou muito chá. E esse chá foi um chá que teve muito sucesso, ele era exportado para a Europa. E as máquinas que a gente tem no museu, a gente tem o Museu do Chá. Nós vamos lá. As máquinas que a gente tem no museu vieram todas da Alemanha. E depois, no pós-guerra, houve um declínio do chá e aí a gente tem uma mata toda recuperada. A gente está falando de 90 anos de recuperação. Obviamente que se você caminhar pelo parque, você vai ver muito chá, né? Ainda pés de chá. Mas a estrutura para atender as pessoas no Itacolomi, ela é muito boa. A gente tem aqui as estalagens, né? As pessoas podem vir se hospedar. A área de camping é muito bem estruturada, a gente tem chuveiros, né? Porque as pessoas hoje em dia elas querem conforto no camping. Conforto, né? Sim. E a gente tem, né? O banheiro quente, uma área de lava-louça, uma área maravilhosa de churrasqueira, né? Show. E onde a gente fez ali uma área de convivência, a pessoa pode fazer uma fogueira. E esse trabalho é feito por quantos servidores aqui hoje do Estado? Na verdade, servidores do Estado nós somos em 4, né, que sou eu, um outro analista ambiental e 2 auxiliares ambientais. E a gente faz esse trabalho, a gente tem também a empresa terceirizada, né, a gente tem muitos agentes de parque. E assim, aqui é um trabalho constante, né, porque na época da seca a gente luta contra o fogo, na época da chuva a gente luta contra a grama que cresce, a estrada que fica difícil de passar. Então, assim, sempre a gente tem demandas e o trabalho aqui é constante. E é importante, então, essa reconstrução dos concursos públicos, né, para agregar as pessoas que façam o histórico dentro do parque, como você tem feito, que realmente vista a camisa aí desse trabalho de gestão, né? Exatamente, a gente tem muita deficiência de funcionário, então assim, a gente sempre está trabalhando no limite, porque assim, a gestão de uma unidade de conservação, a gente tem que responder relatórios, a gente tem que estar sempre respondendo ao usuário, a gente tem sempre que estar verificando as questões ambientais, né? A gente tem aqui, como a gente é muito perto de Ouro Preto e Mariana, a gente tem muito conflito. Então a gente tem conflito aqui de invasões, a gente tem conflito de extração de candeia, coleta de flora, né? Porque a gente tem aqui espécies nativas, né? Bromélia, orquídea, então e também caça. Só que a gente, infelizmente, a gente fica limitado no nosso trabalho, porque o uso público nos absorve muito. E a gente não tem condições de estar. Então, eu acho que o concurso público, a gente está tendo mais servidor, a gente vai ter possibilidade de ampliar o leque e até executar atividades finalísticas do órgão que a gente às vezes peca, infelizmente, por não poder abarcar tudo. Com certeza.
Apesar de tantos anos de história, restam alguns segredos no parque que até recentemente eram acessíveis apenas por especialistas. Depois de nossa conversa com Lúcia, fomos guiados até a Cachoeira do Icó, que ainda hoje era desconhecida e sem acesso. Recentemente, servidores e funcionários realizaram um plano de manejo de trilhas para que os visitantes possam agora chegar com segurança ao local. O Conexão na Estrada teve o prazer de reportar em primeira mão a abertura para o público de mais essa beleza natural do Itacolomi. Nem tudo no parque se experimenta com os olhos. Oferecendo uma conexão ainda maior com a natureza, Lúcia nos convidou a caminhar pela trilha dos sentidos. Os olhos, usa todos os sentidos e faz isso de forma muito automática. Então, como a trilha você faz descalço e olhos vendados, isso vai propiciar a vocês usar os outros sentidos, né? O tato, usar o paladar, para vocês se conectarem de uma forma diferente com a natureza. Eu vou pedir a vocês, a gente vai vendar os olhos, mas geralmente fica uma fresta, então mesmo de olhos vendados, vocês vão fechar os olhos e entrar numa conexão e se entregar a esse momento. É importante que a pessoa se despoje de todo o tipo de medo, nós estaremos acompanhando o tempo todo, então assim, toda a segurança é garantida, vocês não terão nenhum imprevisto, tá bom? Bacana. Nós vamos começar lá no início da trilha já. Tem uma guia que vocês devem o tempo todo estar segurando a guia e seguindo as nossas orientações. Como toda boa história mineira, a nossa aventura não pode terminar sem um bom causo. Aqui, a lenda que predomina é a história por trás da construção da Capela de São José, que fica dentro do parque. Existe uma lenda que os burros empacavam muito aqui, quando eles iam passar com o pé da Casa Bandeirista. E aí, como aqui tem muita história de sofrimento, chamaram um padre, né, para benzer. E o padre, quando ele chegou aqui, ele falou assim, olha, enquanto não construir uma capela, isso não vai cessar. E aí foi construída a Capela de São José do Manso, que nós vamos lá visitar, que é uma capela muito bonitinha. Tem até a via sacra lá, foi feita por artistas aqui, artesãos. Então, aí o padre sugeriu isso e foi feito. E dizem que acabou, que terminou. Com certeza, que tudo é a fé que move as coisas, né? Mas nem tudo é lenda na vida dos servidores do meio ambiente. Na semana em que estivemos no parque, no dia 20 de setembro, o fogo que tinha começado na cidade, nas proximidades da Santa Casa de Ouro Preto, acabou se alastrando para dentro do parque. Foi no local do incêndio que encontramos com os brigadistas de plantão para conhecer um pouco do trabalho realizado pela equipe. O incêndio começou ontem, por volta do meio-dia. As chamas ficaram altas em áreas de mata fechada, de difícil acesso. 2 aviões ajudaram no combate ao fogo. Segundo o Instituto Estadual de Florestas, que administra a unidade, o incêndio começou do lado oposto da MGC 356. O vento levou as fagulhas para a unidade de conservação. Para fechar a nossa visita ao Parque do Itacolomi, conversamos com a Lúcia sobre essa difícil realidade, a dos incêndios, que impõe aos servidores um trabalho complexo, que exige amplo planejamento e cooperação entre diversas frentes, para que a operação de combate às queimadas seja bem-sucedida. De julho a final de outubro, início de novembro, nós entramos em estado de alerta, porque o tempo fica muito seco, a gente não tem chuva e tudo começa a ficar muito perigoso. E a gente começa a fazer campanhas. Muito antes disso, a gente faz na comunidade educação ambiental,
vamos à comunidade, visitamos, pedimos a eles que nos alertem, deixamos um cartãozinho com o telefone, porque é muito importante envolver a comunidade nisso, já que a gente sabe que 90% dos incêndios eles são causados pela ação humana. Muitas vezes nem é maldade, tem os que colocam por querer, mas tem aqueles que, por inocência, negligência, colocam um fogo no lixo, capinam o lote e colocam fogo. Então são todos fatores de risco. A gente faz essa campanha e a partir de julho a gente começa a fazer o monitoramento da área. Então às vezes as pessoas veem um brigadista apagando fogo, acham que é simplesmente chegar e apagar. Não, por trás daquele brigadista existe toda uma operação. Então quando o fogo é um fogo de pequenas proporções, os próprios brigadistas apagam. Quando ele começa a tomar uma proporção maior, a gente tem que montar todo um sistema, chama Sistema de Comando de Operações, onde a gente começa a alocar os recursos. Então a gente tem um quadro, né, que a gente coloca o que a gente tem de recurso. Eu tenho 3 caminhonetes do estado, eu tenho uma caminhonete de uma unidade que me cedeu, eu tenho o helicóptero que eu consegui. E quantas pessoas eu tenho? Eu tenho do funcionário do parque, eu tenho tantos, tenho da brigada voluntária, brigada 1, eu tenho funcionário da contratada do estado. Então, a gente reúne todos esses recursos, fazemos um georreferenciamento, localizamos onde que está esse fogo e começamos a montar uma estratégia. Então, assim, é um evento, é uma grande operação, são várias pessoas envolvidas, eu tenho que estar comunicando o tempo todo com o helicóptero. Geralmente eu faço no início do dia, quando o incêndio traspassa o dia, a gente já começa a trabalhar às vezes 4 horas da manhã para começar a montar a estratégia. Quando amanhece, a gente faz um sobrevoo para verificar se aumentou, se diminuiu, volta para a base, monta a estratégia e começa a distribuir essas pessoas para o combate de acordo com a estratégia elaborada. O fogo é talvez a maior descoberta da humanidade, porém vem sendo usado cada vez mais sem instrução ou de forma mal intencionada, criando assim uma cultura de destruição que está extinguindo animais, rios, unidades de preservação e colocando a nossa existência em risco. Minas Gerais registrou no mês de setembro o maior número de incêndios florestais dos últimos 10 anos. Para entender melhor o trabalho de enfrentamento às queimadas no estado, nos despedimos da Lúcia e do Parque do Itacolomi e fomos até Belo Horizonte, onde encontramos com o coordenador da Gerência de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, Rodrigo Bueno, da Força Tarefa Pré-Incêndio. E aí, Rodrigo, fala pra gente. Regina, esse trabalho é feito em parceria, né, com as unidades de conservação. Então elas estão na ponta ali, né, a maior parte dos combates são realizados por elas. E o papel do Pré-Incêndio é um pouco organizar e trazer recursos que a gente chama de extraordinários, né, que são aeronaves, mais efetivo humano, o contrato dos brigadistas, né, são coisas que não estão no cotidiano ali das unidades. Então o Pré-Incêndio tem uma sala de controle, né, que chama sala de situação. Em Januário a gente tem uma sala de operações que tem a mesma função e a gente vai recebendo e, de certa forma, administrando as ocorrências que estão ali, sempre dando o apoio, né, o respaldo das unidades de conservação que estão na ponta realizando o combate. O estado tem hoje 252 brigadistas, né, um contrato que é um número que muda ano a ano, né? Ele inclusive vem caindo, né? A gente está agora batalhando para que a gente consiga subir esse número. Porque os brigadistas são muito importantes, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, uma unidade de conservação que não tem brigadista não tem combate? O brigadista ele reforça as atividades de combate. Os funcionários são combatentes, né? São treinados para isso. Mas os brigadistas vêm para reforçar esse trabalho. Quanto menos brigadista a gente tem, a gente fica um pouco mais vulnerável, né? Claro, incêndio florestal não é uma questão só de estrutura, né? Muitas vezes as pessoas confundem, acham que se estiver muito bem preparado, então não vai pegar fogo. Isso não é uma realidade.
O fator climático é preponderante para os incêndios florestais, por isso talvez 2021 com um ano tão crítico, né, não coincidente, a gente tem uma seca histórica, mas se a gente tiver um ano crítico, né, muito vulnerável e a gente não tiver o aparato dos brigadistas, o reforço dessa mão de obra, bem como dos outros recursos, como os recursos aeronáuticos, aí realmente é muito difícil a gente conseguir minimizar os impactos gerados pelos incêndios. Regina, a gente trabalha sempre a prevenção e o combate, né? A prevenção é um pouco mais difícil de medir, né? O incêndio a gente mede, queimou tantos hectares, foram tantas ocorrências, então é um número é um número absoluto, né? A prevenção é difícil você trazer em números, né? Quantos incêndios a gente evitou, quantas pessoas foram educadas, mas é um trabalho constante também de educação, todo ano tem campanha, né, de prevenção aos incêndios. A gente trabalha com outros mecanismos de prevenção que não são necessariamente o papel direto da população, mas a população, a sociedade de um modo geral, ela é que tem a chave da mudança na mão, né? Por mais que o governo aporte recursos, aporte aeronaves, por mais que nós servidores sejamos lá empenhados, a mudança vem do cidadão comum, né? É ele que tem o palito de fósforo na mão, né? Os incêndios não acontecem naturalmente nessa época, né? Então a gente precisa realmente do engajamento da sociedade para que ela consiga mudar esse cenário. E a gente sabe muito bem, né? Infelizmente, às vezes você pode ter uma população toda consciente, 2, 3, 4 pessoas que querem causar um dano a uma área e eles vão conseguir, né? Como eu disse, com um palito de fósforo. O esforço para gerar um incêndio é muito pequeno, assim, né? É totalmente desproporcional ao esforço que é feito para conter um incêndio. Então, infelizmente, a gente ainda tem um número muito substancial de pessoas que provocam até com dolo os incêndios. Mas isso a gente continua trabalhando, continua tentando sensibilizar também essas pessoas, porque a gente tem um cenário menor, né? O maior ganho para a gente é de não ter um cenário tão crítico, não de ter uma super capacidade de combate, mas sim de a gente conseguir evitar as ocorrências, né? Isso a gente ainda trabalha muito e vai trabalhar por anos a fio, né? O Brasil não é diferente dos outros países nesse quesito, então países que têm muito recurso, têm muito problema com os incêndios também, como Estados Unidos, Espanha, França, Grécia, Portugal, então são muitos outros países que também enfrentam esse problema. A gente sabe que eles são definitivos, então os incêndios vão ficar aí praticamente para sempre, mas a gente sempre trabalha para minimizá-los, né? Para que eles não causem tanto impacto como eventualmente eles causam. O trabalho do servidor em emergências ambientais ainda vai muito além das queimadas. Os servidores do meio ambiente atuam também em acidentes com impactos ambientais e que podem trazer danos à saúde da população. Para conhecer mais sobre esse trabalho, falamos com o servidor José Alves Pires, coordenador do Núcleo de Emergência Ambiental, um braço vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e que funciona 24 horas e 365 dias por ano. José, quais os acidentes são mais comuns no atendimento que vocês fazem? Bom, Regina, o NEA hoje tem 12 técnicos que acompanham ele, dividido entre gerência, coordenador, equipe de apoio e 7 técnicos de campo. Esses 7 técnicos que fazem a prestação em loco, atendem todos os acidentes ou riscos de acidentes. O NEA hoje ele atende acidente rodoviário, ferroviário, dutoviário, acidente em curso d'água, acidentes em empresas, entendeu? Minerações em geral, né? Rompimento de barragens, e são 7 técnicos que fazem plantão. Normalmente a fiscalização é feita em dupla, são 2 técnicos que fazem plantão 7 dias na semana, 24 horas por dia atendendo o telefone e fazendo deslocamento de acordo com a gravidade do acidente, entendeu? E qual que é o acidente mais comum que vocês vivenciam mais? Assim? Hoje, cerca de 60% a 70% dos acidentes são rodoviários, porque Minas tem uma malha rodoviária muito grande, né? Sim. E a maioria deles são com transporte muito perigoso e é rodoviário. Depois seguindo de industrial, e isso inclui barragens também. Esses produtos, transporte com produtos perigosos, já houve algum acidente assim que sobressaiu pelo porte? Houve alguma explosão nesse último ano de 2020? Tem vários acidentes que tem incêndio, produtos perigosos, porque quando o caminhão perde o controle, vem a tombar, pegar incêndio. Sim. A equipe do NEA se desloca para o local,
faz o primeiro pré-atendimento, verifica qual a empresa que é responsável pelo transporte do produto, se ela tem o seguro, se ela já tem a equipe do seguro que vai acionar. A gente já dá as primeiras orientações, as medidas de segurança que têm que ser feitas, até o NEA chegar no local. Chegar lá, o NEA acompanha os trabalhos que são de emergência, que é o transbordo da carga, limpeza do local, juntamente com a destinação do material recolhido e a readequação do local, a fazer o PRAD, em alguns casos, do local. E aí vocês vão em parceria com a Polícia Rodoviária, no caso de impedir, né, que a população tenha acesso à carga. Vocês também fazem esse monitoramento de cuidado com a população de acesso ao acidente? A gente sempre orienta as empresas que estão fazendo atendimento, inclusive a polícia, bombeiro, polícia rodoviária, estadual, federal, corpo de bombeiro e as próprias companhias, aquelas empresas que atendem as rodovias, para isolar o local, impedir o acesso de transeuntes, até mesmo para não, às vezes, não saquear, tá saqueando algum produto que seja tóxico. Às vezes a pessoa não saquear, ela não sabe o que está saqueando, e aí pode até causar gravidade para ela e até para outros, que às vezes a pessoa, já aconteceu isso com a gente, a pessoa não, até a equipe chegar para isolar o local, alguns já saquearam a carga. E aí acabaram deixando no meio em outros locais, no meio do mato, produtos tóxicos com alta toxicidade, no meio do mato, e que aquilo, então a gente, por isso que o NEA, quando chega no local, ele faz toda uma vistoria no entorno, para ver se tem alguma carga que foi furtada e não foi levada, que possa futuramente causar algum dano. Sim, e aí vocês monitoram, você me falou que tem um sistema de telefones, né, que vai monitorando. Então, por exemplo, se tem um acidente qualquer hora, 24 horas, se for às 3 da manhã, vocês se deslocam para o sul de Minas, ou norte, ou leste, ou oeste, vocês têm essa mobilidade para chegar até o acidente. Isso, os técnicos de campo, como falei que são dois geralmente, eles têm um plantão, são dois telefones de plantão, 24 horas por dia, está no site da FEAM esse telefone. Então, aconteceu qualquer horário do acidente, o NEA é comunicado, faz a primeira avaliação, entra em contato com a empresa ou causador do acidente, dá as primeiras orientações de segurança, e tanto para a população quanto ao entorno e proteção ao meio ambiente, aciona os motoristas do NEA que vão imediatamente para o local. Chegando lá, faz a avaliação e acompanha o processo a recuperação do local. Sim. Pela extensão de Minas Gerais, a gente sabe que 7 servidores é muito pouco, né, Zé? Qual, assim, a expectativa para um concurso público? Como que você vê a importância do concurso público hoje para agregar mais servidores para essa função de emergência ambiental no estado? Subimportância, Regina, porque, como eu falei com você, são 7 técnicos. E por segurança precisa sempre ter um trabalho de 2 a 2, para um dar suporte, até para, se acontecer um acidente, um está no local, o outro está sabendo que está lá, entendeu? Que tá então, até para dar suporte de segurança. E 7 técnicos não conseguem fazer isso, porque um mês são pelo menos 4 semanas. No ano, eu tenho 5 meses com 5 semanas. Então, a equipe tem que se desdobrar, risco, porque aí você põe a equipe cansada, estressada, que pode gerar até um próprio acidente. Então, a gente precisa urgente de mais técnicos para atender, inclusive dar velocidade, dar celeridade ao processo. Sim. E quais estruturas, ferramentas de trabalho você acha que o NEA ainda pode adquirir? Não sei, aeronaves, mais veículos? O que você acha que é uma estrutura de trabalho que pode ser acrescentada também aí para esses trabalhos? Alguns sistemas de monitoramento e captação, análise de gases, tem um PID que a gente está pedindo muito, que é um fotoionizador de chamas que ajuda a detectar a quantidade de material de hidrocarbonetos. A gente precisa de alguns analisadores de gás, explosímetros, que você vai chegar no local, ver qual que é o risco de explosão que pode ter no local quando é uma carga perigosa de algum material classe 2, líquidos inflamáveis, entendeu? Classe 3, desculpa. Interessante. Você, agradeço demais as suas informações e agradeço pelo seu trabalho. Obrigado. Que trabalho emocionante, né, pessoal? Muito bonito, relevante e importante para todo o estado de Minas Gerais, o trabalho do servidor do meio ambiente. Por isso, nós temos que fortalecer esse trabalho, trazendo os concursos públicos para que os servidores possam executar todas essas ações com mais estrutura e com mais servidores compartilhando todas essas funções. É importante também a gente continuar na luta contra a PEC 32, contra a reforma administrativa. O Sindicema, ele está alinhado com todos os sindicatos do Brasil contra a reforma administrativa que vem desconstruindo, sucateando as instituições e desmobilizando os servidores públicos no estado. Conto com a participação de todos, agradeço a audiência
E nos encontramos no próximo programa, onde nós vamos ver o trabalho do CETAS, o Centro de Triagem dos Animais Silvestres do Estado. Vem com a gente!